Mas acho que a pergunta seria como realmente ficar mais firme, né, manter isso o tempo todo, porque né, o ego, a mente, ela nos leva muito, muito fácil. Eu estava fazendo, por exemplo, assim, eu vi a diferença, né, eu estava fazendo uma meditação hoje de manhã, e eu fiquei uns 5, 10 minutos, eu não consegui desligar da mente, mas eu estava consciente que eu não estava conseguindo desligar da mente. Hum. Aí quando você fez aqui, aí foi diferente. Aí eu parece que até relaxou, assim, uma sensação física da mente baixando. Então, assim, seria mais ou menos como, fortalecer isso mais, né. Claro, é o orar e vigiar, né, mas como literalmente fazer isso na vida, né. Uhum. Eh, eu acho que, assim, existem várias formas de a gente fazer isso, e nenhuma dessas formas vai fazer com que isso mude tanto de um dia para o outro. Todas essas formas vai levar tempo, né. Eh, a gente tem que entender que dificilmente vai ter uma coisa que a gente vai fazer e de repente, bum, vai em uma semana ou um dia para o outro, tudo vai eu vou estar na presença o tempo todo. É é muito difícil disso acontecer. É muito mais comum acontecer um processo gradual. Só que daí você tem que se perguntar: você tem feito isso, não precisa responder agora, né, você tem que perceber o quanto você está permitindo que esse processo aconteça na sua vida, porque às vezes a gente quer despertar, mas só até certo ponto, eu não tô dizendo que é o seu caso. Tipo, até onde é que não vai atrapalhar em certas coisas que eu não quero mexer, digamos assim, ou eu quero manter essas coisas. Então, para você poder cada vez mais estar estabilizada na consciência, você tem que se render a ela completamente, isso significa entregar a sua vida. Eu não tô dizendo que é o seu caso, tá, tô trazendo uma reflexão. Porque às vezes a gente quer mais, mas às vezes a gente tem que dar mais. Então, quanto de você se deu para isso? E eu não estou falando sobre, pô, então abandonar meu trabalho e começar a meditar o dia todo. Não é isso. É interiormente haver uma rendição e uma entrega e perceber que que a consciência ela vai purificar todas as áreas da sua vida que forem necessárias, todas as circunstâncias, todos os aspectos. E daí isso é entrega, entendeu? A consciência vai remexer e mexer e transformar e reconstruir, construir, desconstruir. E a gente só deixa. Então isso é uma das questões que não adianta a gente querer estar mais na consciência se a gente não se dá mais para ela. É um movimento recíproco. Deus, ele só entra onde é que há espaço, digamos assim. Então a gente precisa dar espaço. E só que para dar espaço, a gente tem que esvaziar o espaço que está sendo ocupado. Está espaçoso aí, né? Tem espaço ou está ainda ocupado com certas coisas que você sabe que pode desocupar? Isso são reflexões, eu não estou dizendo o que que é, o que que não é, se tem, se não tem. Então, isso traz essa abertura para que a consciência perceba: ah, aqui eu posso me manifestar nesse ser, ali tem espaço, ali há espaço, porque aquele ser se entregou, tá aberto o caminho, a consciência percebe que há abertura. E daí, isso é um processo, e daí a outra questão da prática, né, que a gente fala aqui bastante, e que, por exemplo, quando você era criança e você começou a aprender a andar, você teve que praticar. Para falar, você teve que praticar. Para aprender a andar de bicicleta, você teve que praticar. Então, estar na consciência é também um ato de prática. E,
E não tem muito segredo, digamos assim. Não tem, digamos... O segredo é ter muita paciência, porque você vai diversas vezes se perder na mente de novo, como você falou, é normal, né? Porque durante 20, 30 anos você... que acontecia? A consciência era velada pela mente, né? A consciência esquecia de si mesma e se perdia no conteúdo da mente. Então, durante 20, 30 anos, tem esse condicionamento muito forte, que vai sempre te puxar, né? O velcro, que nem a Alexandre falou, é um velcro. Então, a gente vai fazendo um movimento contrário. E nos primeiros anos pode ser um bom tanto frustrante, porque você às vezes, não estou dizendo que é o seu caso, às vezes a gente fica mais tempo no ego do que na consciência, então não, a gente não sente tanto assim o sabor de ficar o dia todo, a gente sente um pouco de frustração, porque é uma oscilação que vai e vem. Não sei qual é o seu caso, às vezes provavelmente são fases, né? Às vezes você consegue ficar mais, daí às vezes fases que você oscila, né? E então você pode se perguntar, talvez, eu estou totalmente aberta, ou eu estou atrapalhando de alguma forma, digamos assim. Eu estou totalmente vulnerável e aberta e disposta e entregue? E se sim, então tá ok, essa parte tá ok. E daí a questão da prática diária, entende? E a prática ela vai acontecer justamente nas áreas simples do dia a dia, que nem na sua mudança, você está ali fazendo uma mudança e vai aparecer a mente, ela vai te tentar chamar a sua atenção, ela vai tentar fazer com que você se perca nos pensamentos e você vai com livre e espontânea vontade retornar para a consciência. Você retorna, você percebe, não preciso sair da consciência, eu posso estar na consciência e fazer essa mudança. Eu posso estar na consciência e ver os meus filhos, eu posso estar na consciência e fazer compra no supermercado, eu não preciso sair da consciência para fazer certas coisas. Eu posso estar na consciência o tempo todo. E daí, diante disso, é perceber os momentos que você não está percebendo a consciência. Você sempre vai saber quando você saiu dela, porque no momento que você saiu dela, você se perde nos pensamentos. E daí você volta. E você provavelmente sabe desse processo, é um vai e volta que aparentemente nunca para, né? Mas saiba que em algum momento você vai sentir, talvez já tenha sentido, um gosto de estar mais e mais lá do que lá, mais aqui do que lá, digamos assim. Talvez possa haver ainda essa fase de frustração ou de, poxa, eu estou aqui já há 2, 3 anos e ainda oscila, mas 2, 3 anos é pouco, até 4 ou 5 anos é pouco, mas depois de anos você vai percebendo se estabilizando mais, porque a mente ela vai perdendo a força, ela vai perdendo o condicionamento enraizado. Só que aí que vem, Melissa, é, não adianta a gente querer esvaziar a mente em alguns aspectos e outros deixar a mente alimentada. Isso é uma coisa que eu sempre falo, e que também está nos livros da Adyashanti. Digamos que você, é o que eu falei, digamos que você queira, eu estou aqui no processo de não me identificar com as coisas, de esvaziar minha mente. Mas aí tem certos aspectos da sua vida que você lá deixa a mente se proliferar. Não estou dizendo que tenha, é uma reflexão. E aqueles aspectos que você deixa se proliferar inocentemente, aquilo atrapalha a rendição total, o vazio total. Então, não vai ter nenhuma área que você vai deixar sobrar. É que nem o que a gente conversou semana passada, que o Silvano perguntou sobre, pô, mas e os pensamentos positivos? Eu não posso proliferar eles? Não, nem isso. Porque você ainda está permitindo que a mente seja, o músculo dela seja alimentado. É tipo a fisioterapia.
você está atrofiando a mente, mas está fazendo uma fisioterapia de canto ali para ela continuar se mantendo. Entende? Então, você tem que ver se ainda há áreas que você deixa a mente brincar inocentemente. A gente acha que é inocentemente, mas ela está ali. Ali ela tem ainda espaço para brincar, para se proliferar, para se agarrar em algo. Então é por isso que a rendição você vê que, uau, ela é realmente completa, porque eu vou ter que entregar tudo. Entendeu? Então é prática e entrega. E abertura, né? Abertura, entrega, abertura e prática. Entendi, faz muito sentido, Willi, faz muito sentido. Você diria que num estado, digamos assim, realmente, né, iluminado, a pessoa, o ser, ele não se sente de forma alguma mais injustiçado em alguma situação específica? Ou ainda existe, aparece essa situação, esse sentimento? Porque eu percebo isso, assim, sabe? Eu tenho gratidão pela minha vida. Eu vivo num estado muito bom. Eu diria assim, uns 70, 80%, eu estou sempre muito bem. Mas, claro, existem geralmente em relação ao trabalho, relações mais próximas, que alguma coisa pega ali e eu vejo que existe uma sensação de, não de vítima, né? Isso já tinha no passado, mas isso já dissolvi muito, mas de achar que aquilo não foi justo para você. Então, Sim. isso, claro, a gente sabe que vem do ego, né? Mas a minha pergunta é, quando a gente realmente vive na consciência, a gente não tem mais nem essa sensação, ou você enxerga e dá um passo para trás? Então, Melissa, uma coisa que a gente tem que entender claramente é que não importa quem que seja uma pessoa, digamos, que já está muito estabilizada, né? Uma pessoa iluminada ou uma pessoa não, é impossível a gente parar de fazer as coisas surgirem na mente. Então, no caso, pode surgir uma insatisfação, esse foi o termo que você usou? Há uma sensação de injustiça em algum. Injustiça. É, Tá? Então, pode surgir uma ação de justiça. A questão é a diferença como ambos vão lidar. No caso de uma pessoa iluminada, ela vai perceber que nem foi falado no livro. Isso não sou eu, isso não me define. E isso não é apenas uma ideia. Tipo, às vezes as pessoas afirmam, eu não sou esses pensamentos, eu não sou isso. Mas quando você percebe isso, você vê claramente que você não é o que surge na mente, isso é uma mudança na vida. E você entende que tem uma diferença entre uma pessoa ficar se afirmando coisas, por exemplo, eu não sou isso, eu não sou meus pensamentos. Mas quando você entende isso claramente, é que nem alguém dizer que, digamos, alguém falar para você que alguém é ruim e só fofocar e você ir lá ver ao vivo. É diferente. Não sei se foi um bom exemplo, mas quando você vê ao vivo, você fala, agora eu entendi, eu vi claramente. Então, a pessoa ali que viu claramente que ela não é o que surge na mente, ela tem esse espaço que ela apenas percebe o que surge e não se identifica. Então, no caso de uma pessoa iluminada, ela está identificada com a consciência, com aquilo que ela é. O que surge na mente é totalmente opcional, isso está sujeito a ser descartado se não é importante, se não é essencial. Então, é uma sensação de injustiça. Se for algo que venha da consciência, porque não quer dizer que a consciência não vai ter uma ação de injustiça. Por exemplo, se você vê alguém sofrendo, a consciência pode muito bem ter uma ação de injustiça e querer fazer o bem para aquilo. Mas uma injustiça que venha do ego, a gente vai saber a diferença. Então, essa é a diferença. E também, pelo fato da pessoa que está estabilizada, ela já não se identifica, consequentemente aparece menos. Mas não quer dizer que nunca aparece, entendeu?
Então, pelo fato de você parar de se identificar, por exemplo, com a sensação de injustiça, ela aparece menos, mas não quer dizer que não vai mais aparecer. Então, certo. não importa quem que seja, Melissa, é Cartolha, digamos, né, que você foi ali ver ele, aparece coisas, só que pelo fato de ele estar há tantos anos não se identificando com essas coisas, elas já aparecem talvez com uma pausa muito maior. Por exemplo, uma sensação de injustiça pode surgir a cada tantos anos, ou meses, ou semanas. Então, o fato, o fator que diferencia é a não identificação. E a consequência da não identificação é a diminuição do surgimento dessas coisas. Então não há ninguém que não tenha. E também depende de pessoa a pessoa. Tem pessoas que vai vir, por exemplo, um ciúmes do nada sobre algo, uma inveja, e para outras pessoas vai aparecer um ódio. Cada pessoa, cada ser humano e estrutura egóica tem coisas mais profundas ali e enraizadas. Então talvez para você seja uma sensação de justiça, mas talvez para a Carol seja uma solidão, entendeu? Só dando um exemplo, né? Então, independente de quem seja, irá aparecer coisas. O que serão, a gente não sabe. O seu único poder é não se identificar com elas, porque não surgir, isso não tem como. O que faz não surgir é não se identificar quando surgir. Você falou aqui, né? Todas as emoções negativas são indicação de divisão, né? Então, né? É, é, é a gente aprender a lidar com isso, né? Não grudar nessa emoção, também não ficar remoendo aquilo, né? Na mente por semanas ou o resto da vida, né? Porque às vezes a gente fica com aquela mágoa, né? Sim. E sempre que a gente se identifica com uma história, digamos, a ação de justiça é uma história. Quer dizer que tem um eu ali, um eu que se sente injustiçado. Então ali tem algo para ser descartado. E é o que eu falei para você. Se tem um vermezinho numa maçã e você esse vermezinho não vai estragar a maçã, ele vai se você deixar ali. Então, digamos que você tenha curado várias coisas, mas digamos você tenha deixado ali uma coisa da injustiça. Aquilo é o suficiente para te atrapalhar na sua evolução. Então a gente não pode se contentar em deixar aspectos do ego ali, sabe? Porque às vezes as pessoas deixam. Às vezes elas deixam porque inocentemente elas acham que não atrapalha em nada. Mas não tem esse meio termo. Eu, né, vamos pegar o exemplo de mim. Eu só consegui progredir no caminho porque eu estava disposto a olhar tudo e descartar tudo, e ainda estou. Então não tem meio termo, não tem, eu vou entregar só isso e aquilo e essas coisas, não. Eu só vou não me identificar com isso e aquelas coisas eu vou ainda estar identificado. Então, digamos que você deixa ali uma sensação de ressentimento ou de injustiça, aquilo é o suficiente para atrapalhar o negócio de continuar andando. Então, em algum momento, você vai ter que perceber claramente, ou é tudo ou é nada. Por isso que é um amor pela verdade. É um amor pela verdade. É a verdade, é nada mais e nada menos que a verdade. Você não pode aceitar menos ou mais do que isso. É a verdade acima de tudo. Entendeu? Então, normalmente as pessoas que estão estabilizadas, você vê que elas estão alinhadas com a verdade. E se elas não estão, vai impedir o progresso delas. Então não tem como a gente estar alinhado com a verdade e ter aspectos que a gente sabe que não são verdadeiros e deixar ali. A gente vai ter que, em um momento ou outro, encarar todos os aspectos que a gente está evitando ou que a gente acha que inocentemente está deixando ali. Mas é o ego está deixando ali, sei lá, não sei lá, né, para se nutrir. Tem a ver com a zona de conforto também? Tem a ver com com a necessidade do ego de ter algo para se nutrir, ele precisa de algo.
poderia chamar de zona de conforto. O ego precisa de algo para alimentar. O ego, ele é algo separado, então ele precisa de uma história que tenha algo relacionado à separação. Por exemplo, injustiça. Eu me sinto injustiçada. Ou eu me sinto sozinha. Ou eu fui abandonada. Ou eu não sou aceita. Ou eu não sou amada. Enfim, o ego, ele precisa de algo que sustente o eu. Ou algo bom. Ou eu, digamos, eu sou iluminada. Eu sou melhor do que os outros. O ego sempre precisa de algo que alimente a dualidade dele, o dois, né? Eu e o outro, eu e a vida. Eu e o que eu não tenho, eu e o que eu quero ter. Entende? Então, por isso que nesse caminho você percebe, uau, ele é completo, porque não vai poder sobrar nada. Não sobra nada. Eu acho que até eu postei lá alguma coisa no grupo do WhatsApp, né? Cadê aqui? Acho que a Clara postou, né? Ele fala assim: o engraçado da iluminação é que quando é autêntica não há ninguém para reivindicá-la. A iluminação é muito comum, não é nada de especial. Ao invés de tornar você mais especial, ela vai torná-lo menos especial. Ela coloca o bem no centro de uma maravilhosa e humilde inocência. Então, é, não sobra nada para se agarrar, nem mesmo coisas que de fora as pessoas podem achar, nossa, olha que lindo, mas você não sente isso, porque o ego não está mais ali. Então, você precisa se perguntar até onde você se permitiu ir, e se tem coisas que você não se permitiu, por quê? Por que não? Porque eu ainda permito que esses aspectos não estejam sendo dissolvidos em mim. E daí a prática que você já sabe, já está fazendo. Ah, legal. Obrigado, Só que, só que aí que vem, Melissa, não adianta a gente ficar praticando 1 milhão de anos ou um monte, se tem aspectos que a gente ainda não permitiu ser dissolvidos e olhados e encarados e desconstruídos, entende? A pessoa, se a pessoa me perguntar o que é melhor, ficar meditando 10 horas ou fazer isso que eu estou te falando, eu vou dizer isso que eu estou te falando, porque a pessoa que está meditando 10 horas ali, ela não está encarando os aspectos que ela em algum momento vai ter que encarar. Então talvez ela vai conseguir esvaziar a mente dela durante a meditação, mas daí em algum momento as sombras vão aparecer. Aqueles aspectos que ela não se desidentificou vão aparecer. Isso é muito, a gente vê, por exemplo, nas histórias dos falsos gurus, não os falsos gurus, mas dos gurus que às vezes que eles não encararam a totalidade da experiência que eles deveriam ter encarado, daí acabam atingindo outras pessoas, porque eles não tinham encarado o processo completo. Foi prematuro o agarrar da iluminação, né? E a gente sempre tem que estar aberto para olhar o que ainda tem que ser olhado. Então, sim, a meditação é 50%, digamos assim, o processo, a prática, mas 50% também é perceber o que em mim eu ainda estou guardando, resistindo, controlando, o que em mim eu não estou disposta a entregar, o que eu estou apegada, entende? Essas coisas, elas atrapalham na entrega total. Porque a consciência, naqueles aspectos, a consciência não pode estar ali, porque o ego não permitiu. É que nem você convidar Deus para viver na sua casa, mas ter certas partes da casa que ele não pode entrar. Não tem isso, né? Então, ou você aceita Deus por completo e você vive nele, ou você tenta fazer Deus viver na sua vida nos espaços onde é que você deixa. Não tem esse tipo de relação com Deus. Deus não quer só estar na sua meia ou no seu bolso. Ele quer estar no seu ser inteiro, na sua casa toda, até que a sua casa e a casa dele se tornem uma só. O que as pessoas tentam fazer Deus, você pode vir aqui nesse quarto dos convidados, né? Digamos assim. Ou ali no porão,
né? Ou ali na cozinha. Mas ali no sótão, né, que tem aquelas coisas, ali você não pode. Ali tem umas coisas que você não pode olhar. Ali tem coisas que eu estou apegado, entende? Então não há isso. Você tem que abrir tudo. Sim, porque isso geralmente está ligado a mudanças, né, que a gente às vezes precisa fazer, mas a gente segura o condicionamento, né, do passado, né, para continuar na zona de conforto, né. Sim. A vida e a vida, que nem você falou, a vida quando ela vem, ela vai mostrando, ela vai abrindo tudo, né, ela vai iluminando tudo. Eu tenho situações que eu já identifiquei que eu tenho que dar um passo maior, mas aí eu recuo, né, eu recuo. A insegurança, o medo do desconhecido, né, aquela coisa toda. Ficou bem claro, assim, tudo que você falou fechou bem legal. Exato. Você só vai conseguir esvaziar a mente até certo ponto. E você só vai conseguir estar na consciência até certo ponto. Porque enquanto houver essas áreas que não estão sendo encaradas, que você tem medo e insegurança, ali o ego vive e resiste. Ali ele se nutre. Então, ali, nesse momento que a gente percebe, uau, olha só o caminho que eu entrei, né? Ele é total, ele é tudo. Ele é tudo, não é um caminho que eu posso controlar ou que eu posso escolher. É tudo, é toda a minha vida. E daí a gente vê isso na Bíblia, né, nas histórias bíblicas, é tudo, é entrega total. Ou nas histórias, né, dos mestres que se renderam ao guru, né, que nem no Sargadatta, ele falou, eu me entreguei ao meu guru e tudo era ele, e tudo era para ele, e eu confiava no que ele falava. É tipo a relação de Jesus com Cristo, digamos assim, de Jesus com Deus. Você entende que tem que entregar tudo, você não pode sobrar uma arrogância ou um apego ali e aqui. É, é o amor pela verdade. Se seu amor pela verdade não é o suficiente para descartar todas as áreas da sua vida que você precisa descartar, então ainda o amor não é suficiente, não está sendo total ainda, entendeu? Ainda o seu amor ainda está dividido. E não é necessário culpa, porque óbvio, o ego ele ama certas coisas que a sua consciência não ama, digamos assim, né? A sua consciência ela ama a verdade, e o ego ama certos apegos, certas carências, certas necessidades. Então, os sistemas de valor, né? Eu acho que o curso em Milagres fala meio que assim, né? Os sistemas de valor do ego é diferente dos sistemas de valor da consciência. Então, você vai ter que soltar os sistemas de valor do ego. Entendido. Obrigado, Will. De nada. Mas obrigado por ter trazido aí. Tenho certeza que foi de grande utilidade para todo mundo que está aqui. E é isso, sem culpa é um processo e às vezes a gente pode se perguntar, será que eu não consigo soltar um pouquinho mais, um pouquinho mais? E será que isso aqui ainda é necessário na minha vida? Será que aquilo é necessário? E, e às vezes até mesmo ter uma conversa profunda com a vida, através de uma oração, e se comprometer, se você quer, né? Na realidade, você tem que perguntar, eu quero? Eu realmente quero isso? Eu quero viver na consciência? Se você perceber um sim, então você fala, então eu estou disposta. Então eu estou disposta a entregar tudo. Então, primeiro a gente tem que ver se a gente está disposto. Daí, se a gente quer, se a gente quer isso. Se a gente quer, daí depois a gente vê se a gente está disposto. A gente tem que estar disposto se a gente quer, né? Então, no meu caso, como eu falo, era um amor pela verdade, eu queria viver a verdade. E para você viver a verdade, você tem que afastar tudo aquilo que não é verdadeiro, você tem que desconstruir tudo aquilo que não é verdadeiro. Então, eu não conseguiria estar aqui se eu soubesse que tem outras áreas da minha vida que eu permito estarem escondidas ou reprimidas.
Não quer dizer que, por exemplo, o Willy tem 100% das coisas resolvidas, com certeza não. Mas não tem áreas que eu não esteja permitindo que a consciência não olhe. Eu permito que a consciência olhe para todas as áreas. Não tem áreas que você vai se agarrar. E também o ego, né? Às vezes, a gente tem falado aqui sobre áreas, aspectos, mas às vezes o ego como um todo. Às vezes você tem que ver, eu estou disposta a largar o ego como um todo, a sensação de ser alguém, um eu separado, essa morte, digamos assim, porque ele é a fonte de todas as outras coisas. Em algum momento você vai ter que encarar isso também. Talvez você já tenha encarado em parcelas, e essas parcelas te trouxeram paz, mas em algum momento você vai ter que pagar à vista. Entendeu? Esse pagamento à vista tem que vir em algum momento, que é daí a crucificação, né? Do corpo e mente. E eles vão continuar existindo para servir ao self, à consciência, né? Mas enfim, obrigado por ter trazido aí, foram ótimas questões.